pessoal, aqui é a Pronivânia. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Geografia. Vamos iniciar os estudos do capítulo 3 e os conteúdos desta aula são a origem das cidades, a Revolução Industrial e Urbanização, a urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos e conceitos de urbanização. É difícil saber com precisão a origem das cidades na história da humanidade, mas é notório que elas existem desde a antiguidade. Quando os seres humanos começaram a perceber que a produção de excedentes alimentares daria a eles a possibilidade de sobrevivência fora do ambiente rural, isso deu início às primeiras cidades. Então, as primeiras cidades surgem como uma nova forma de organização social, também com novas práticas dessa organização. Então, o espaço urbano passou a ser um espaço de transformação, onde os produtos que vinham do campo eram transformados em outros produtos e assim novos grupos e novas relações sociais foram surgindo. Os habitantes do campo se relacionando com os habitantes da área urbana e vice-versa. Segundo algumas pesquisas arqueológicas, as primeiras cidades surgiram por volta de 3.500 a.C., na antiga Mesopotâmia, atual Iraque, e ali na região do Crescente Fértil, onde hoje se encontram os rios Tigre e Eufrates. Durante esse período, as cidades eram apenas centros de poder e de negócio, com grande parcela da população vivendo no campo. Entretanto, existiam alguns aglomerados urbanos se destacando, como, por exemplo, Roma, que no início da era cristã tinha cerca de 1 milhão de habitantes. No continente americano, as civilizações pré-colombianas desenvolveram as cidades bem mais tarde, por volta do primeiro milênio da era cristã. Alguns exemplos impressionantes são a cidade asteca de Teotihuacan, no México, Machu Picchu, no Peru e Tikal, na América Central. Tanto no Oriente quanto na América, as primeiras cidades tinham uma estrutura social bastante peculiar, pois elas se organizavam ao redor da figura de um líder político que também, ao mesmo tempo, era um líder espiritual. O espaço urbano era dividido entre as elites e o restante da população, como os artesãos, os pequenos comerciantes, e estes eram sustentados pelas riquezas provenientes do campo. Na Idade Média, a urbanização estagnou-se, porque o sistema de produção feudal era voltado para a terra e a estrutura social era estamental. Isso significa que não havia mobilidade social. Resultado: a população do campo se tornou mais importante do que a população urbana. Sabe quando as cidades retornaram ao crescimento? Apenas no final da Idade Média, iniciozinho ali da Idade Moderna, no período chamado Renascimento Comercial. Foi durante esse período aí que as cidades retornaram o crescimento. Aqueles núcleos urbanos do antigo sistema feudal, eles foram reconstituídos, né? E viraram novos centros comerciais. No século XVIII e século XIX, a Revolução Industrial acelerou o processo de urbanização e exploração de recursos naturais.
Antes, as cidades comercializavam produtos agrícolas, agora era o campo que produzia para atender a demanda das cidades e da indústria. Conclusão: a Revolução Industrial contribuiu para a modernização agrícola, visando a crescente demanda de matéria-prima e de alimentos para as cidades. E mais, a expansão da atividade industrial aumentou a oferta de empregos, desenvolveu o comércio e os bancos, aumentou o número de escolas e hospitais, também as prestações de serviço. Por fim, atraiu a população para os centros urbanos. Do século XVIII à metade do século XX, os países da Europa Ocidental, os Estados Unidos e o Japão passaram por um processo acelerado de urbanização. Isso aconteceu porque esses países experimentaram as primeiras tecnologias que surgiram a partir da Revolução Industrial. A partir da segunda metade do século XX, o processo de urbanização difundiu-se em escala mundial. Uma das causas foi a atuação das grandes empresas capitalistas nos países desenvolvidos. A fim de atraírem empresas para os seus territórios, muitos países investem em empresas de infraestrutura, como rodovias, aeroportos, portos, telecomunicações. Porém, como a maioria dessas empresas não possuem capital próprio, atraem empréstimos internacionais por meio de organismos como o FMI e o BID. O resultado disso é um crescimento rápido e desordenado, que é uma das características dos países subdesenvolvidos que tem na sua organização urbana bastante contrastes e mostra a desigualdade social pela desorganização de suas cidades. E não é só o espaço urbano que se transforma. O meio rural também se modifica, produzindo para exportação. E isso é necessário para formar reservas cambiais, garantindo o pagamento dos juros das dívidas que foram contraídas dos países ricos, dos países desenvolvidos. As consequências disso foi um intenso êxodo rural decorrente de diversos fatores, como mecanização agrícola, concentração de terra e busca por melhores salários. Mas na maioria das vezes, a população que vem do campo para a cidade não tem recursos nem especialização para a vida urbana, e isso acaba criando uma segregação social e também uma segregação espacial. Assim, a partir de meados do século XX, o ritmo de urbanização intensificou-se nos países subdesenvolvidos capitalistas, especialmente em áreas onde existiam maiores atrativos para investimentos, como na América Latina e mais tarde o Sul, o Leste e o Sudeste da Ásia. O crescimento acelerado e sem planejamento das cidades do mundo subdesenvolvido traduz-se na falta de infraestrutura em transporte, educação, emprego, habitação, entre outros. Então, pessoal, por hoje é só. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Beijão!